Amém, irmãos? Nós vamos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Lucas capítulo 15. O irmão Cláudio vai estar postando ali. Lucas capítulo 15, verso 11 ao 32. Do 11 ao 32. Lucas. A palavra de Deus, nós vamos ler, que está projetado ali. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Reparti-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. Ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um cidadão daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chegando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo. Nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Bom, é a palavra de Deus que nós lemos, né? É uma
parábola, né, de entendimento, né, que nós olhamos, né, que é a parábola chamada do filho pródigo. E para nós, né, mantermos mais, né, entendimento, nós vamos pedir do Espírito Santo de Deus, né, que ele esteja, né, nos dando sabedoria para na nossa comunicação, né, para que haja também entendimento, né, da parte dos irmãos. Vamos orar. Deus Pai, no nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Ela foi lida, ó Deus, que possamos, Senhor, meditar e aprender, ó Deus, através dos Teus ensinos. Que o Senhor faça de nós, ó Deus, nesta manhã, instrumento, ó Deus, para despertar, ó Deus, a cada um de nós, a vivermos, ó Deus, e entendermos tudo aquilo que o Senhor quer transmitir a nós nesta manhã, nesse dia, ó Deus, enquanto, ó Deus, nós buscarmos a Tua presença. Fale conosco, Deus, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa é a parábola, né, que nós podemos dizer, né, que é do filho pródigo, né, mas também nós podemos dizer que é a parábola do pai que espera, né, ou, né, alguns têm entendimento que é a parábola do irmão insensível. Mas é interessante, irmãos, nós sabermos, né, o que é parábola. E Jesus vai dar-nos uma explicação, né, em Mateus capítulo 13. Projeta aí para nós, Cláudio. Mateus 13, do 10 ao 17, né, o porquê que Jesus tratava, né, sempre de estar levando ao conhecimento dos irmãos através de parábolas, né? Porque Jesus não foi o primeiro que a Bíblia traz relatos que usava parábola para levar ao questionamento de algum assunto. A palavra de Deus diz assim, ó, chegando-se a eles, os discípulos perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Pois a quem tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo, ele se endureceu, com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouvides o que ouvis e não ouviram. Né? Então Jesus ensinava por parábolas para dar conhecimentos aos entendidos, aqueles que tinham conhecimento do fato, né? Que não era uma história reta, mas era uma história compreensível, porque aqueles que tinham paciência, Jesus concluía a parábola, que jeito? Com explicação. E aqui, no capítulo 15, aqui, Jesus estava diante de alguns personagens. Capítulo 15, versículo 1, Cláudio, nós vamos ver quem eram essas pessoas que estavam acompanhando Jesus
ali, quando Jesus trouxe essa parábola. E Jesus traz a parábola que nós entendemos, né, da ovelha perdida, e também, antes dessa parábola do filho perdido, a parábola da dracma, né, perdida. E no capítulo 1, no versículo 1 diz assim: chegaram a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. O 2, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come. E Jesus, então, ele passa a ensinar através de parábolas, através de uma história, né, que tenha um final, e mostra, né, qual que é a alegria de Deus, né? Que mostra que a alegria que o pai tem quando o filho reconhece, né? Quando ele acha algo perdido, né? Aqui ele fala de um homem, né? Que nós intitulamos o pastor, porque quem cuida de ovelhas é pastor, mas ele fala um homem que acha uma ovelha, né? Então ele vai e diz que a alegria, né, nos céus, e também da mulher que está em casa e ela perde ali uma dracma, né, que nós sabemos que é uma moeda, né? Fala que ela faz de tudo, né? E quando ela encontra aquilo, né, ela regozija ali com todos. E assim, irmãos, nós vamos aprendendo a ter conhecimento da alegria de Deus quando um pecador, ele se arrepende dos seus pecados e ele confessa e ele volta para Deus. E essa deveria também ser o fundamento da história desse filho. Mas aí, o que nós gostamos de destacar, né? A vida dissoluta dessas pessoas, né? Por quê? Porque é um caso, né, de extrema relevância, porque para quem que é a herança, irmãos? Quando é que se tem direito à herança? A herança é destinada para as pessoas, né, que têm o quê? O herdeiro, ele vai herdar de alguém, né, que faleceu. E aqui não tinha falecido ninguém. E o pai, então, ele é surpreendido pelo filho que fala: pai, ó, me dá minha parte, né? Eu estou cansado de ficar em casa. Eu não vejo futuro aqui em casa. Eu quero viver a minha vida, né? Porque a vida em família aqui já não me satisfaz. Dá minha parte, né? E aquele pai, né? Não sei se deu sermão ou não, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas o pai pega, entrega a parte àquele filho e o filho vai mundo afora, né? E vai viver, né, os benesses que o mundo dá. E o mundo cobra caro, né? E aquele jovem viveu dissolutamente, né? Não tinha noção, com certeza, né, de como ele tinha ganho aquela herança, né? Por ser o mais novo, talvez tenha sido, né, com certeza, o que menos trabalhou. Ele gasta ali dissolutamente, né? Não tem planejamento para o futuro, mas ele tem, né, uma satisfação pessoal. E a satisfação pessoal custou caro para esse homem, né? Esse rapaz teve uma vida muito difícil, porque o dinheiro, ele não aguenta desaforo, né? E tem uma hora que o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acabou, né, teve muita necessidade naquela terra e ele começou a passar necessidade, né? Necessidade, né? E aqui fala que a necessidade e credibilidade que ele não tinha, ele vai para um outro país. E nesse país ele sofre, né, mais ainda. E aí ele é levado a criar porcos, né, que para o judeu, né, era
Se não pode comer a carne, imagine, né, que eles dizem que é imundo, imagine viver, né, cuidando e tratando daquilo ali. Mas tem momentos, né, que as pessoas olham para Deus, olham para os céus. Então esse rapaz olhou para os céus e vendo, né, a falha que ele teve, ele olhou e falou, falou para Deus, Deus, ó, eu pequei contra o Senhor, né? Eu não devia ter matado o meu pai, né? Porque a herança é para quando o pai ou a mãe morre, ou alguém da família. Eu não devia ter matado ele. Mas eu estou arrependido. Porque eu lembro que na casa, quando eu vivia lá, até os empregados do meu pai, eles tinham dignidade. Eles viviam, né, dignos. Meu pai tratava bem eles. Eu quero voltar lá e eu vou falar para o meu pai que eu não sou digno mais, né, porque eu já gastei, eu quero ser tratado apenas como um funcionário dele. E esse rapaz colocou o seu propósito, voltou para casa, e quando ele chega, ele vê, né, o pai alegre, né, esperando. O pai abraça, beija, ele confessa, né, que pecou contra Deus, que pecou contra o pai, que estava arrependido, que queria ser apenas um funcionário, mas o pai não olhou com esse olhar de expulsão. O pai, então, ele traz a ele, né, as vestes, manda colocar sandália, né, manda colocar o anel, né, o pai recebe completo a restauração, né? Então, quando estão regozijando ali, a palavra nos mostra que chega o irmão mais novo, mais velho, aquele que sempre teve com o pai, aquele que ficou em casa, né? E ele fica ali, a palavra que nos mostrou que ele fica indignado, né? Porque ele olha e vê que tudo que ele fez, ninguém deu valor, né? O pai não deu valor, porque às vezes ele queria fazer uma festinha, mas ele não recebeu. E nós queremos, irmãos, nesta manhã, ter um olhar, né, nessa história, né, olhar a situação do perdido, né, e nos colocar, né, entre aqueles personagens, né, que nós falamos aqui do início do capítulo, né, entre os pecadores, entre os publicanos e também entre os escribas, né, e os fariseus, né, porque nós na igreja nós temos posicionamento. Qual tem sido esse nosso posicionamento? Como é que nós olhamos para essa parábola? Qual que é o nosso entendimento a respeito, né, da história que nós ouvimos? E eu creio aqui, a maioria dos irmãos não é a primeira vez que ouve essa história. Mas o que tem mudado, né, na nossa visão a respeito dos pródigos? Porque nós temos aqui, irmãos, um ensino, né, de que o pródigo, né, ele pode ser aquele que dissipa os bens e gasta mais do que o necessário, né, é aquele gastador, esbanjador, perdulário, né, como é essa parábola. Mas também ele pode ser, né, pródigo é a pessoa generosa, aquele que dá, aquele que é liberal, é aquele que é magnânimo, é aquele que é extremamente caridoso, né, e que ele não faz anúncio daquilo que ele faz, né? Então, pródigo também é essa palavra. E pródigo também diz que é aquele que produz em abundância. São pessoas que são fecundas, né? Então, são essas pessoas que são pródigos, né? E nós olhamos pródigo apenas aquele que erra, né? Aquele que volta. Então, nós queremos entender essa história, né? Queremos
notar o nosso posicionamento, porque versículo 1 do capítulo fala que Jesus estava no meio de publicanos e pecadores. Então Jesus queria falar para esses, que a alegria nos céus é por aquele que é convertido. Alegria nos céus quando há reconhecimento de que a pessoa estava numa condição perdida. A parábola da ovelha perdida, ela mostra que quando se sai do meio do convívio habitual e saudável, as pessoas elas se machucam, elas se ferem. E quando elas estão feridas, o que acontece? Elas se distanciam. E aí fala que o homem, aqui não fala pastor, fala o homem, ele deixa então aquelas que estão saudáveis, em companhia uma das outras, e ele vai atrás daquela que está perdida. E será que temos feito isso no seio da igreja? Quantas pessoas têm saído feridas, têm saído da igreja por alguma ferida que está aberta? Será que nós ajudamos a fechar? Será que nós vamos atrás dessa ovelha, ou nós deixamos o pastor que é responsável por isso? Então a parábola ela vem mostrando para nós o exemplo que Jesus traz. Para a mulher de Jesus também fala nesse capítulo. Ele fala que a mulher perdeu uma dracma, uma moeda. Você perder algo na sua casa, perder algo na sua vida, você vai fazer alguma coisa para restaurar isso aí? E aí quando você restaura, que tem que gasta esforço para ir atrás de uma ovelha, para procurar algo perdido, gasta esforço. O que nós temos feito, irmão, com esse esforço que nós fazemos? Relacionamento de casal, e intervimos já em alguns relacionamentos de casais, que existe, quando se faz o concílio ali, existe ali uma promessa, não que eu vou mudar, não que eu vou mudar, que eu vou fazer, eu vou respeitar, que eu vou... Até o primeiro desconforto. E será que o nosso convívio, o nosso relacionamento com os nossos irmãos também não tem sido assim? Nós não temos dispensado os nossos esforços para trazer, quando nós trazemos um irmão, porque é pesado trazer o irmão, mas é descartável as ações, que faz com que ele fala, não mudou nada. Não mudou nada. E o mundo recebe. E agora aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos com mais ênfase aqui, do filho, que saiu de casa, nós vamos ter alguns questionamentos. E dentre esses questionamentos que nós temos, nós podemos destacar a conduta do pai. Assim, irmãos, quando nós lemos no versículo 6, o 7, o 9, o 10, e também no final da parábola, quando o pai ele chama o filho mais velho e fala assim, o importante é nós regozijarmos. Há regozijo no céu por uma alma que se arrepende. E aí a posição do pai, é a posição do pai que espera. Não importa, irmão, quanto tempo
nós demoramos, né, afastado de Deus. Não importa mais aquela condição que nos levou a nos afastar. O que importa é que Deus agora, né, na condição de Pai, Ele está esperando. Deus está nos esperando na pessoa de Cristo, né, para que arrependidos nós venhamos ao Pai. Venhamos fazer, irmãos, a vontade de Deus. Porque a alegria nos céus. O Pai está pronto a festejar pelo arrependimento, pela necessidade, né, que nós temos de estar na sua presença. E nós olhamos, irmãos, e quando nós vemos essa alegria de Deus, quando há a festa nos céus, nós lembramos né, da condição. Você tem olhado, irmãos, qual é a condição que você estava quando Jesus te chamou? Nós temos valorizado esse chamado? Sabemos nós, irmãos, que o céu se alegrou quando nos chamou e que agora, né, nós temos que estar cuidando desse chamado, né? Quem somos nós? Por que Deus se importou conosco? Será, irmãos, que nós merecemos um cuidado tão grande de Deus? Nós temos dado essa resposta a Deus? Que, ó Deus, valeu a pena o Senhor ter investido em mim? Mas uma coisa nós temos certeza, irmãos. Deus nos ama. E ama muito. A ponto dele dar, então, o seu filho para morrer em nosso lugar. E ele nos ama, irmãos, numa condição, ele nos ama inteiramente. E João 14,6 diz que Deus nos ama e Ele nos mostra, que Jesus é esse caminho, que vai estreitar o nosso relacionamento com Ele. Nós podemos ver também, irmãos, e refletir nessa parábola, qual é a posição do perdido? O perdido sofre. E o perdido, ele muitas vezes ele está sem credibilidade. Ele não tem olhos, ele é mudo, ele não enxerga, e ele é um desanimado por si, porque uma vez que ele conhece que errou, não se arrependeu, ele errou e ele sabe, olha, eu estou afastado de Deus, eu não mereço nada de Deus, porque Deus já fez muita coisa por mim e agora Deus desistiu de mim. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos se arrependam. O propósito de Deus é que todos voltem para casa. Por quê? Porque na casa é lugar de adoração. Na casa é lugar de exaltação. E aqui na parábola, o pai, quando ele reconheceu, quando ele viu que o filho verdadeiramente estava arrependido, ele falou, pá, vamos restaurar isso aí tudo. Porque essa é a nossa condição com Cristo. Porque quando nós somos restaurados de completo, nós somos co-herdeiro com Jesus Cristo.
Vamos ter a mesma herança que Jesus. Mas algum de nós ainda pensa, né, que nós devemos ter mais merecimento. Né, que é o filho que ficou em casa. Nós achamos que, irmãos, nós temos mais merecimento, porque eu sirvo há tanto tempo. Eu nunca me afastei da igreja. Eu nunca saí por nada. E às vezes nós impedimos, né? Nós não valorizamos, nós ficamos insensíveis quando o irmão volta de um estado difícil. Um estado que ele passou sofrimento, porque lá fora, né, quem lembra de onde veio vai saber que o mundo ele traz tristeza, ele traz destruição, ele traz zombaria. Olha, irmão, um filho aqui que tinha tudo e agora ele não tem nada. E depois dele não ter nada, ele vai ser humilhado, né? Além de passar fome, ó, você vai mexer com uma coisa ali que todo mundo diz que é nojento, né? Que é impuro. E essa é a condição, né, que o mundo tem feito. E nós, irmãos, com qual, né, desses personagens que nós destacamos aqui, nós nos identificamos? A parábola é para ensinamento, né? Nós trouxemos aqui algumas, né, condições, né, que nós podemos pensar, né? Então nós podemos ser indiferentes, né? Nós podemos ser, né, insensíveis, ou nós podemos, irmãos, não reconhecer, né, como a história do filho mais velho aqui. Ele achou que o irmão dele não merece o perdão, né, porque viveu lá no mundo, estava bem dentro de casa. Irmão, nós podemos ter um entendimento, né, de que aqui dentro da casa, dentro da igreja, né, no seio de uma família, não está bem. Né? No nosso trabalho nós temos aquelas pessoas que, né, saem, né, não tem prazer na família, acha que é a família lá do vizinho que é melhor, e vivem dissoluto, não pensam. Aqueles que estão fora, né, que têm ansejo de entrar e têm dificuldade, né, que esse moço mais novo aqui, ele olhou, ele viu o erro dele, ele falou, olha, eu vou ter com meu pai. Mas muito tem sentido, porque se eu chegar na igreja, vou ter resistência, então já não vou. Vou ter resistência na família. A família tem sido, né, as maiores causas de discussão judicial, né, porque todo mundo quer, né, todo mundo sente-se no direito. E aí, quando não tem entendimento, né, entre pessoas, então tem que buscar, né, a justiça que é dos homens, né, e há então litígio. E com quem, irmãos, nós identificamos nessa parábola? Leia, releia, né? Alguma coisa do que a gente falou aqui, né? Busque algum entendimento, né? Nós não estamos aqui para dizer que nós somos certos. Nós estamos aqui, né, para compartilhar aquilo que nós vimos, né, na leitura desse texto bíblico. É muito rico, né, esse texto para o nosso reconhecimento pessoal, né?
E nós sentimos, irmãos, que como igreja, né, essa parábola ela tá bem clara no relacionamento da igreja. Porque nós temos diferença uns para com os outros. Né? Uns nós gostamos mais, outros nós gostamos menos, né? Mas a nossa dificuldade ainda é exercer o perdão. Nós achamos que as pessoas não merecem ser perdoadas por aquilo que eles fizeram. Nós não aceitamos, né, o erro de outros, porque, né, como foi perguntado aqui na quarta-feira, né, e se a outra pessoa não quer perdoar, como é que eu faço? Então são questionamentos que nós deixamos aos irmãos. Rogamos a Deus, né, que haja um entendimento daquilo que nós compartilhamos aqui, né, e que o Espírito Santo continue, irmão, a falar no seu coração, continue a falar na sua vida, né, que você tenha olhos para aqueles que querem sair da igreja e também para aqueles que retornam, né, que haja festa nos céus, né, até pelo nosso coração, né, arrependido de algumas atitudes que nós tomamos. Né? Curva sua cabeça, vamos falar com Deus mais um momento e agradecer, né, esse tempo que nós estivemos. Deus Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por compartilharmos a tua palavra, por sermos, ó Deus, ouvinte, Pai. E outrora, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, praticar, ó Deus, aquilo que nós aprendemos na tua palavra. Que nós conheçamos, ó Deus, o relacionamento contigo, Pai. E que sejamos, ó Deus, pacientes, ó Deus, no entendimento. Que tenhamos clareza, ó Deus, no nosso agir. Que o Senhor fique conosco, ó Deus, agora nos dando, ó Deus, inspiração para aprender do Senhor através, ó Deus, da Escola Bíblica Dominical. Que a tua palavra seja exercida, ó Deus, e que o teu servo, ó Deus, ele compartilhe, ó Deus, dos ensinamentos, ó Deus, que o Senhor tem dado ao coração, ó Deus, e à mente do teu servo. Prepara-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um instantezinho aí, nós estaremos, então, começando a Escola Bíblica Dominical.